Olá, muito boa noite. Cá estamos com o projeto Cozinha Vegetariana Amar por 2 para mais uma live. Eu hoje vou estar à conversa com a Catarina Albuquerque, e ela vai contar-nos sobre o seu percurso, pela vida vegetariana, que já tem muitos anos, por acaso. Se não me conhecem, eu chamo Gabriela Souto-Maior, sou ilustradora, de livros de literatura para a infância e sou investigadora também na mesma área. Para além disso, sou responsável por este projeto bonito que é o Amar por 2. O Amar por 2 agora tem um endereço, eletrónico diferente e mais fácil, que é amarpor2.pt, é tão simples assim, é muito mais fácil de pesquisar. E vocês conseguem lá encontrar receitas, conseguem encontrar vídeos, conseguem ter acesso direto ao canal do YouTube também, é muito simples. E conseguem ver as outras lives gravadas lá. Já são algumas, temos muitos convidados, temos tido muitos convidados, felizmente, e podem rever algumas das conversas que foram bem simpáticas e divertidas. E também podem procurar receitas, fazendo pesquisas por ingredientes, por exemplo, que é mais simples. Tem uma cara nova, vocês vão gostar de ver. Depois contem-me tudo isso. Então, estava eu a dizer que nestas lives nós vamos falar dos percursos de cada convidado, pelos caminhos do vegetarianismo. Acabam por ser partilhas de histórias de vida, de pessoas comuns, como tu e eu, que se apaixonaram pelo lado verde da vida e que estão preocupados ou com a sua saúde, ou com o meio ambiente, ou com o bem-estar animal, não é? E que optam por fazer refeições 100% vegetais. Eu quero pedir-te que coloques um gosto na publicação, nestas lives ou na página do Facebook do Projeto Amar por 2, que subscrevas o canal do YouTube, para assim não perderes os vídeos e os conteúdos que eu vou lá colocando. E espero sinceramente que estas partilhas te inspirem a continuar nesta vida maravilhosa ou então a começar a caminhar connosco de forma mais leve, mais livre e acima de tudo com muito sabor. Também gostava que me dissesses de onde é que estás a falar. É sempre muito mais simpático quando vocês dizem olá e nós sabemos quem está desse lado a ver-nos. Agora vamos ver se a Catarina já está online para nos dizer olá. Vamos lá ver. Vamos lá contar. Olá, já cá está. Tudo bem, Catarina? Tudo bem, Gabriela? Boa noite. Boa noite. Olha, bem-vinda por cá estares. Eu costumo pedir a toda a gente que se identifique e que se apresente a quem não se está a ouvir, para quem não me conhece, ficar a saber quem tu és. Ora, conta-nos. Ora, sou a Catarina Albuquerque, sou acupuntora, especialista de medicina chinesa, consultora de Feng Shui. Sou vegetariana já, assim, desde do início da minha adolescência, assim um pouco porque foi de um momento para o outro, depois posso contar melhor se quiseres. Tenho 28 anos, sou da Lausanne e adoro tudo o que tem a ver com um estilo de vida natural, e claro que o vegetarianismo nisso também tem um papel bastante importante, né, nesse estilo de vida mais Claro, próximo. claro. Olha, começando então pelo que tinhas dito, conta-me como é que aconteceu uma transição na adolescência, que é completamente pouco típico, não é? Olha, estava já na altura, pronto, já tinha contacto com a internet e tal, embora fosse um mundo ainda muito diferente do que é hoje. E Sim. não sei como, porque não existia Facebook, não é ainda, não sei como fui ter a um documentário da PETA sobre os matadores, ok? E como deves calcular, fiquei assim agarrada à minha cadeira e ainda Sozinha. tinha acabado de almoçar, lembro perfeitamente disto. Tinha acabado de almoçar peixe com a minha mãe, não é? Com a minha família, e a minha mãe ainda estava a arrumar a cozinha, eu chego lá e digo-lhe, olha mãe, a partir de agora sou vegetariana. E Assim, ela de ficou repente. assim, ainda estava a pôr um prato na máquina, ficou assim a olhar. Mas conhecendo-me, achou, o melhor é eu não dizer nada, porque isto daqui a uns dias passa, não é só uma fase. Sim. Olha, mas não foi muito engraçado, porque eu não gostava de vegetais, ok? Eu era daquelas miúdas que não comia vegetais. Mas isso para mim era secundário, pronto, porque eu não queria era comer animais, o resto Ora bem, era secundário. E então, mesmo, obviamente que hoje em dia não, adoro vegetais, adoro legumes, como tudo e mais alguma coisa, mas foi todo um percurso para conseguir também chegar até aqui. Portanto, no início era muito à base de industrializados. uhum. Era interessante que aqui na Lausanne nós tínhamos uma mercearia só com esse tipo de produtos naturais e muitas alternativas vegetarianas, Olha enquanto que bom. nos supermercados não tinhas nada, né? Portanto era mesmo só ali. Tinha uma professora de Fisicoquímica,
professora Sílvia, que também era vegetariana, então também pedi uma série de dicas e depois até fizemos um jantar lá na escola vegetariano. Que engraçado. Para dar a Tu conhecer. tinhas que idade? Ora, conta-me. 14. Isso é tão cedo. É tão engraçado. Sim, 14. Mesmo cedo. E depois não havia opções, não é? Cantina. Não. Pronto. Na altura eu comia queijo, decidi fazer. Inicialmente tentei, mas depois foi mesmo muito difícil, porque lá está, eu não gostava de vegetais, portanto ainda comia os derivados. E portanto, os meus almoços muitas vezes eram uma sopa, uma sandocha de queijo e pronto. Então foi. Que era a única, né? Ali na escola toda era a única. E mesmo no secundário, depois fui para Coimbra no secundário também não havia essa hipótese. Pronto. Claro, imagino que não. Diz-me uma coisa, isso, uma notícia dessas para uma mãe com 14 anos, ela pronto, achou que ia ser moda e que a coisa ia passar, mas tu depois não comias o que ela te punha na frente ou ela começou a ajustar os Não, pratos? ela respeitou, portanto, Sim. ela respeitou. Eu já cozinhava, porque eu comecei a querer ir para a cozinha aos 9 anos, era assim muito Ah, despachada. eu Então também eu já faço uma comida. cozinhava. Sim. Mas ela adaptou, pronto, ela respeitou, como era assim uma adolescente já um bocadinho rebelde, lá está, achou melhor não, não estar a criar confronto. Ora E bem, depois, naturalmente, eles também foram passando, apesar de eles não serem vegetarianos, a incluir algumas refeições vegetarianas na sua vida. Aliás, isso foi uma coisa que me acompanhou o resto da minha vida até agora e que é muito interessante, que é desde amigos, colegas de casa, as pessoas que convivem mais comigo ou conviveram mais comigo, podem não ter passado a ser vegetarianos, mas passaram a incluir opções vegetarianas no seu dia a dia. Isso é bastante interessante. E com eles foi a mesma coisa. Pronto, ela quando cozinhava-me uma alternativa vegetal. Outras vezes comíamos todos vegetariano. Ainda acontece. olha, quais foram, eu sei que no início é sempre complicado, claro, para quem até nem tem informações nutricionais ou então de como é que é um prato equilibrado e assim, que tipo de refeições é que tu comias no início? Para além Olha, de não comeres muitos vegetais, claro. como não gostava muito de vegetais, comia muito à base de mas eram processados às vezes até caseiros, percebes? Aqui de Sim. algumas pessoas que fazem, por exemplo, croquetes para fora. Uhum. Havia uma senhora que fazia uns bolinhos de aveia muito fixe e, portanto, era a sopinha. Depois, com esses processados, vá, que pelo menos não vinham não é, de É bem supermercado, melhor, mas também a soja. Também usava claro. muito. Hoje, por exemplo, uso muito pouco a soja. Mas naquela altura usava e abusava, pronto. E depois com a saladinha, aos poucos fui comendo alguns legumes salteados, fui aprendendo. E depois, quando fui viver sozinha, aos 16 anos, também saí cedo do Muito ninho. cedo. Sim, também fui precoce nisso. Comecei, aí já gostava de mais algumas coisas e como eu cozinhando, fui aprendendo, não é? E fui Uhum. descobrindo novos sabores. Diz-me uma coisa, tu foste morar para Coimbra para ir fazer o secundário, certo? Sim, fazer o secundário e porque eu fazia parte de uma juventude, e ainda faço, Uhum. e portanto era muito ativa também politicamente. E mais uma vez cheguei ao pé da minha mãe e disse: Olha, mãe, não tenho tempo para vir para casa todos os dias. Os meus fins de semana tenho vida social, não é? Quer dizer, por amor de Deus. Coitada. E como eu estava nessa juventude, nesse movimento, com um papel muito ativo, eu também Uhum. necessitavam de mim a tempo parcial e, portanto, fiquei ali também conseguia dar mais tempo a essa causa, não é? Claro. E acabei por ser funcionária a meio tempo e, portanto, com esse dinheirito, arrendei uma casa, numa casa super antiga, que a minha mãe também ia tendo um ataque quando lá entrou, Coitadas em das mães. Coimbra. E pronto, olha, e foi assim, lá fui eu. E nessa altura, pronto, tornou também algumas coisas mais fáceis, porque nas cantinas da Universidade de Coimbra, aí sim havia uma cantina estritamente vegetariana, que já não existe, que eram as amarelas, e em algumas outras cantinas havia opção. Então eu acabava por ir almoçar e jantar muitas vezes a esse sítio. É qualquer coisa de sorte, assim mesmo boa, não é? Porque há tantas que é engraçado que agora já é obrigatório, mas não havia nada disso aqui. Nós no norte não tínhamos nada disso, era muito complicado, a comida era terrível, nas cantinas era mesmo má, Deus me livre, era mesmo má. A minha então era mesmo má, mas não havia opções, nós mesmo que quiséssemos, até mais recentemente, né? Porque isso que tu estás a dizer já foi tipo há 10 anos, não é? Há mais de Sim, 10 anos. já foi há mais de 10 anos, sim. E não havia. É muito interessante tu dizeres que ainda por cima tinhas essas duas opções, não era só uma, eram duas. Sim, Coisas de havia. escola.
É muito Não interessante. eram todas, lá está. Sim. Portanto, as que estavam mais ou menos próximas dessas cantinas amarelas não tinham opção, mas Hum. as que estavam mais longe tinham sempre qualquer coisa e, portanto, era fixe. É espetacular. Agora diz-me, agora que és uma rapariga informada, né, absolutamente, com tudo, e estás habituada às refeições, que tipo de refeição é que fazes? Estavas a dizer que não consumias, que no início consumiste muita soja, mas imagino que estavas a falar da texturizada, certo? Sim, sim, sim. Pronto, agora. Atualmente, não, quando utilizo soja, das duas uma, ou é derivados porque necessito de agilizar, né, como por exemplo os iogurtes vegetais, que Uhum, embora não gosto que estejam muito presentes, às vezes dá jeito claro. para ir lá buscar. Uhum, Mas de resto só utilizo em grão às vezes, ok? Mesmo soja em grão. Portanto, sim. o tofu uso muito pontualmente, mais para fazer sobremesas ou para fazer alguma salada fria, mas é muito raro. E o seitan, então, retirei mesmo porque eu descobri que sou intolerante ao glúten e, portanto, Ah, é glúten puro, né? Teve de saltar exato. fora. Pronto. Portanto, é muito à base de cereais integrais, como o arroz integral, a Uhum, quinoa, o millet, trigo sarraceno. Pronto, estas são as minhas bases de acompanhamento. Depois, sim. com os legumes normalmente salteados, mas podem ser no forno, cozidos a vapor, sabe, já toda uma panóplia de Eu opções. sei, eu sei, mas quem nos está a ouvir pode não saber que Pode se não é que nós saber. temos que ser específicas. E depois uso muitas leguminosas enquanto a minha base de proteína vegetal. Uhum, São assim a minha base. Tenho muita atenção, deixo-as de molhar muito bem, cozinhar muito bem e depois ou as como em bruto, não é? Com outros salteados, ou faço tipo hambúrgueres com ao forno, bolinhos, pronto, vou andando por aí. Sendo que eu não sou vegana, ok? E, ok. portanto, apesar de atualmente evitar muito os lácteos, até porque não me fazem bem, não só por uma questão de princípio, mas porque também não me fazem bem, eu como ovos caseiros, ok? Aqui das minhas vizinhas, que eu vivo no campo, e Isto tenho é vizinhas galinhas, salvo seja, das galinhas delas. sim, das galinhas delas, Sim. que não têm galos, pronto, não são ovos galados, elas andam ali felizes e contentes, comem mil e uma coisas que a gente lá vai oferecer. É engraçado porque alguns vizinhos mais velhos têm uma relação interessante com as galinhas, ok? Conversam com elas Eles e conversam, eles é muito conversam. engraçado, é muito interessante. E então, não, pronto, acho que é uma coisa muito mais natural e, portanto, eu mantenho essa proteína na minha alimentação. Hum. Mas de resto, Pessoal pessoalmente não pratico, mas percebo que é muito mais, romântico nessa versão que tu falas, é muito mais, digamos que aceitável, né, do é que na versão diferente. industrial, que aquilo elas têm uma vida muito pouco digna. Ah, sim. Hum, pronto, mas percebo-te. Agora diz-me uma coisa, hã, tu quando eras pequenita e tal, como é que tu te informaste em relação a como é que se fazia um prato equilibrado? Foi porque viste nas cantinas os exemplos que te iam dando? Como é que foi? Porque eras menina. Inicialmente, pronto, fui logo pedir à minha tal professora, a professora Sílvia de A tal, de Fisicoquímica, química, sim, sim, e fisicoquímica. pedi-lhe algum feedback, sendo que ela, assim, muito pontualmente comia peixe e isso para mim estava fora de questão. Ok, ela ainda tentou convencer-me, de vez em quando, não, animais não, pronto. Claro. Então ela ajudou-me, foi ali uma primeira abordagem que ajudou. Depois pesquisar, porque lá está, como eu já utilizava a internet, eu gostava já muito de música nessa altura, portanto andava sempre a pesquisar, fui Uhum. pesquisar também um pouco. E entretanto, claro que a própria médica de família ficou assim um bocadinho chocada e, portanto, como percebeu que era algo que não me Que ia não iam mudar. convencer, sim, Sim, também foi dando algum feedback do que era importante ter, sendo que, atenção, nunca tive da parte da equipa médica aquela preocupação de ver se a B12 estava bem, vitamina, nada disso. Depois, numa fase mais adulta, é que eu percebi, pá, não, tenho de ir ver se está tu mesmo tudo própria. bem. Eu Claro, própria, eu claro. própria. Mas acho que foi um pouco por aí. E de pesquisar, deves perceber. Depois também aí aos 16 anos eu já andava, eu própria, em consultas de medicina chinesa Hum, e a minha colega, agora colega, né, a Inês, também me foi dando alguns guias, também percebeu que isso era algo que não era passível de ser alterado. certo. E depois, pronto, quando entrei para este mundo da medicina tradicional chinesa, quando eu própria decidi queria que esta fosse a minha profissão, também fui aprofundando cada vez mais, né, na área da saúde e da nutrição, o que era o indicado. Tive um contacto com nutricionistas numa altura em que andei no ginásio, mas queres te diga, não estavam minimamente preparados para aquilo que é a alimentação É vegetariana. costume, é costume.
Sim. É costume. Quando eu estive num ginásio, a última vez que estive num ginásio, estava grávida do meu segundo filho. E nessa altura, no início da gravidez, mais ou menos, eu ainda comia queijo. Ainda não estava. Era o meu único deslize, era o queijo. E, e lembro-me dela ter ficado assim a olhar para mim, tipo, ela olhava para a barriga, olhava para mim e pensava, como é que vai ser, né? Coitadinha da rapariga, como é que eu. Pronto. E depois então Como é que decidi vai fazer. sobreviver? Eu expliquei-lhe o que é que eu comia assim, mas pronto, expliquei-lhe tudo o que comia durante o dia e depois ela só dizia: pronto, está a precisar, coma queijo. Quando sair daqui, não se esqueça sempre que saia daqui tem que comer queijo, porque ela não conseguia dizer-me o que é que eu havia de pôr ali, né, para ter mais proteína ou assim. Ele tinha que comer queijo. Então, foi muito interessante, porque eu saí da, da consulta a pensar que a salvação, como era a única coisa que eu ainda introduzia, era o queijo, eu tinha que comer queijo. E é criminoso em termos de saúde meter É, é. queijo numa grávida. Opa, é uma Sim, gordura má. é isso, tem muito mais gordura do que tem proteína, né? Portanto, Ela mas queria muito eles ficam perdidos. Se não tiverem, hoje em dia já se encontram muitos nutricionistas com especialização em alimentação vegetariana estrita, não é? Portanto, o pronto, mundo também está se a for uma mudar, portanto é qualidade, sim. normal. Sim, Mas sim, ficam assim a olhar, género, não faço ideia do que é que preencher aqui neste espaço, não é? exato, exato. É muito engraçado. Depois nós dizemos, eu acho que de vez em quando nós dizemos alguns alimentos a esses técnicos de saúde e eles não sabem o que é. Sim, Ficam muito. Como é que eles vão de fazer, né? Houve uma no hospital em particular que me disse que eu tinha muito que beber leite. Eu tinha que beber leite, onde é que eu ia buscar o cálcio? Eu disse-lhe sempre que sim. E não fiz sim, nada, não, né? não vale a pena argumentar, não, não Não. vale a pena. Ela É estava. sorrir e acenar, não é? Como se costuma dizer. Enfim. Olha, conta-me da tua profissão então. Como é que isso Tu, começou? O que é que fazes? Para quem não nos ouve, que não percebe ok, absolutamente nada do assunto, não é? Que está aqui por outras razões, sim. explica-me essa tua Então, paixão. lá está, eu depois, aí, foi aos 15 anos, até foi antes dos 16, foi aos 15 anos eu comecei a ir a uma especialista de medicina chinesa porque eu era uma miúda com muitos problemas de saúde. Uhum. Eu tinha uma gastrite crónica, tinha enxaquecas, insónias, contraturas musculares, ovários poliquísticos, problemas nos joelhos, pronto, eram assim uma lista de situações. E Uhum. então, embora eu fosse muito cética em relação a isso, não achasse que aquilo funcionasse para nada, a minha mãe estava desesperada porque eu tomava uma coisa e essa coisa melhorava o meu problema A, mas ou piorava ou causava-me um problema B. Não é? Exato, exato. Então era um ciclo vicioso. Uhum. E pá, que nós tínhamos aí uma malta na minha família também com algumas coisas um bocado complicadas e que estavam a sentir-se muito melhor. E Hum. eu, para a descansar, disse que sim, que ia. Pronto. Tinha pânico de agulha, isto é um bocado como ter entrado para o vegetarianismo, que eu não gostava de vegetais. Eu também comecei, eu não gostava de comer quase legume nenhum, era muito Ah, esquisita. pronto, não sou a Pronto. única. Mas entendo. E eu, pronto, tinha pavor a agulhas, portanto, ela não conseguiu colocar agulhas. Olá! Olá, à filó. Não me conseguiu pôr agulhas nas primeiras sessões, ok? É Só muito trabalhar complicado com o isso. resto. Também não acho Mas graça. depois, eventualmente, ela conseguiu e eu percebi que era muito mais agradável do que ela andar a carregar nos pontos com os dedos que doía horrores. Okay? E fiquei muito melhor, de facto. Pronto, fiquei muito melhor. Eu estava em artes, okay? Fiz o meu secundário em artes visuais. Uhum. E, portanto, na altura, a medicina chinesa só tinha mesmo esse papel na minha vida enquanto algo a que eu recorria. Mas depois, quando eu fui para a faculdade, para som e imagem nas Caldas da Rainha, na ESAD, tive aqueles momentos em que crise existencial, estás a ver? Que é, Sim, eu adoro isto, gosto mesmo muito disto, mas percebi que o que estava à minha frente era uma profissão que, embora tivesse o seu lado criativo, eu tinha de fazer aquilo que me mandassem, isto se sim, eu tivesse a sorte de trabalhar sequer na área, não é? Que era uma é coisa já verdade. por si muito remota. Tudo verdade. É muito complicado. E então entrei assim um bocado até no buraco, estás a ver? Deixei até de ir às aulas, porque aquilo deprimiu-me mesmo. E pronto, eventualmente no final do primeiro semestre eu voltei para casa. Hum. E não fazia ideia do que é que eu havia de fazer. Não, eu percebi que assim, tinha de ser fora das artes, não havia hipótese, porque eu já tinha caído na real. E andava muito perdida, à própria coisa não tinha nada a ver comigo. E então a minha mãe é que disse: Olha, Catarina, mas tu o que é que achas das medicinas ditas alternativas, não é? Das terapêuticas alternativas? Uhum. Não é má ideia. E então fui pesquisar uma série delas, mas cheguei mesmo à conclusão que aquela que me fazia mais sentido era a medicina tradicional chinesa.
Engraçado. E pronto, e fui para o Porto na altura, portanto eu fiz metade do curso no Porto, na altura o meu namorado era de lá e nós fomos viver juntos. E depois isso terminou e portanto eu vim para o curso em Coimbra, que havia cá um Certo. polo. E opa, e apaixonei-me, pronto, aquilo era mesmo a minha cara, eu respirava medicina chinesa, como tinha iniciado a minha vida autónoma muito cedo. Acho que nunca faltei a uma aula por causa, por exemplo, de ir para os copos, estás a ver? Portanto, aquilo era Sim. mesmo o meu objetivo. Eu gostava muito. Caso raro. Sim, sim. Assim, em tempos de faculdade, né? Pois. É raro, mas também porque lá Para está, quem no bebe. secundário Sim. eu desbundei. Portanto, também. Fizeste as duas Cumpri a coisas. minha parte, sim. Cumpriste a parte, né? Estavas lá de coração. Exatamente. E pronto, e olha, adorei. Percebi que era mesmo a minha praia. Depois, entretanto, quando saí, especializei-me em algumas coisas, nomeadamente a dor, quer crónica, quer aguda, no método do equilíbrio, que é um método completamente diferente do tradicional, em que usamos os pontos de uma abordagem diferente, ok? O método Dr. Tan. Comecei a trabalhar cada vez mais com doenças autoimunes, com doenças inflamatórias intestinais, e embora, obviamente, as pessoas me procurem por tudo um pouco, essas são, assim, as minhas áreas de atuação. E aí, principalmente nas autoimunes e nas doenças inflamatórias intestinais, eu tive de aprofundar mais esta questão da alimentação, e não só, da suplementação também. Passei a estudar as coisas mais aprofundadas nestes campos. E claro que depois isso também transporta para a minha própria alimentação, não é? Para o meu próprio estilo de vida. Mas pronto, Agora, foi assim. diz-me uma coisa, tu quando fizeste a alteração da alimentação, né? Tinhas 14 anos, tinhas uma data de problemas de saúde e depois mudaste para esta alimentação com a evicção dos alimentos de origem animal, com exceção dos ovos, e no início dos derivados, não era? Sim, sim. No Tu início sentiste alterações nas tuas doenças? depois de ter deixado o leite, sim. O leite e os derivados, ok? Porque, por exemplo, as minhas enxaquecas, eu tinha as tais enxaquecas, Uhum. eram muito causadas por isso. E eu também tinha recorrentemente crises de sinusite e de rinite. E desde que eu suspendi os lácteos, isso melhorou assim mesmo muito. E agora então que eu suplemento direitinho várias coisas, vitamina D, vitamina C, outras coisas, então, pá, não sei, há 2, 3 anos que não tenho uma crise. Mas sem Claro. dúvida que aquilo que me fez mesmo diferença foi nas enxaquecas, que notou-se mesmo logo. E depois houve alturas em que eu tive recaída do queijo, pronto, que eu acho que há muitos vegetarianos que compreendem isto, não é? É Queijo é complicado. difícil. É Queijo é difícil. E quando eu tinha essas recaídas, lá está. Mais tarde ou mais cedo, lá vinham as enxaquecas e eu era mesmo obrigada a meter isso de lado. Olha, deixa-me falar do queijo. Eu, como te estava a dizer há bocado, quando nós estávamos offline, eu tenho estado na praia com os miúdos esta semana. E o meu foco é uma comida saudável, natural, feita from scratch, percebes? Nada de processados, não há nada disso. Mas os amigos com quem nós estamos, uma parte da família com quem nós estamos, primos mais pequeninos e não sei o quê, comem muitos pacotinhos de coisas. Né? E os meus filhos queriam o que estava nos pacotes, e então a mamãe disse que se eles conseguissem aguentar, no dia seguinte eu ia trazer umas coisas processadas, mas um bocadinho melhores. Fui ao supermercado e fui àquela secção que tem umas batatas onduladas, mas versão beterraba e versão brócolis, versão não sei o quê, que são assadas. Então há uma redução do frito, digamos assim, e o sal não é assim tanto, então eu comprei daquilo. Só que eu devo ter ido ao supermercado com fome e comprei mais pacotes de várias coisas ali. Fui mesmo daquelas pessoas que foi influenciada pelo marketing. Sim. E um dos pacotes dizia que eram Cheesy Bites. E eu olhei para aquilo e disse: opa, se isto soubesse a queijo, até que. Só que é assim, o mundo do queijo é um mundo de muitos sabores. E pronto, e eu não era adepta dos queijos todos, era de uma coisa mesmo básica, queijo básico e simples, assim, uma coisa tipo Dom Pedro, que quase não tem sal e era magro, pronto, era uma coisa simples. E eu estava com esse desejo. E então comprei muitos pacotes. E foi muito interessante, porque quando eu abri o pacote das batatas, que essas eram fritas, essas eram pecados mesmo. Mais valia comer uma batata frita normal, que é batata e óleo e sal. Estas processadas que eu acabei por comprar são todas erradas, estão carregadas de aditivos para ter as cores e para ter o sabor. Pronto, foi uma estupidez da minha parte.
Sempre a Assumo. aprender, não é? Opa, sim, claro, mas assumo que foi assim um erro levado pelo marketing e pela fome, talvez, e pelos desejos das crianças, tudo junto. Quando abri o pacote, provei a bolacha e ia caindo para o lado. Aquilo era horrível mesmo, o sabor mesmo muito mau. Assim, um hálito, mesmo intragável. E não me sabia a queijo. E eu pensei, eu nunca comi um queijo com este sabor. Mas depois foi muito interessante, porque dei a comer a outras pessoas que estavam lá connosco e houve crianças que gostaram daquilo e diziam: é mesmo bom, é mesmo bom. E eu só pensava: "Mas isto não sabe a queijo". A criança também dizia que não sabia a queijo, percebes? Mas Sim, mas gostou. gostou. E era intenso, muito intenso. O pacote passava por nós, era um cheiro medonho e era aquela coisa do queijo. Eu também tive aquela vontade de comer queijo, mas eu não Não, faço isso, não e desvio. às vezes acontece, mas aí quando isso me acontece, também tenho muita atenção. Portanto, há uma série de informação que eu também sei hoje que não sabia, por exemplo, aos meus 16 anos que tinha, em que Hum, esses alimentos faziam parte, né? tá. Nomeadamente que existem alguns queijos cujo o, ai, ajuda, o coalho é animal e não vegetal, ok? Por exemplo, o parmesão e outros queijos ditos DOP, aqui até portugueses, o coalho é retirado do estômago dos animais. Uhum. Então é uma informação que isto às vezes ajuda para quem tem os desejos dos queijos, não é? Porque Ajuda, diz, ei, ajuda. não é? E eu costumo dizer: "Mas vocês já foram ver como é que se fazem os queijos? Quando fizerem isso", depois há pessoas que dizem: "Nem quero ver", que é para Sim, não que é para conseguirem não. aumentar. Claro. Sim, mas eu tenho plena noção e por isso é que também hoje é muito mais fácil para mim, não é? Porque Sim, sim, eu já não me percebo desvio para que. nada, eu não me desvio para nada, isso eu sei. Aliás, aconteceu-me e fiquei incomodada, eu numas férias passadas deram-me a comer um pão, estávamos num restaurante e tínhamos pedido comida vegana, mas deram-me um pão. E eu provei o pão e disse: "Isto tem manteiga", e pousei e fiquei muito incomodada porque comi pão que era feito com manteiga. Sim, Disseram: "Não, não, isto é bom, não tem nada disso e tal". E depois foram perguntar à funcionária e era aquilo tudo, todos os pães daquele restaurante eram feitos com manteiga e eu fiquei incomodada porque comi, né, portanto eu sim, não me desvio, mas percebo que a gente tenha vontades, porque sim, sim. pronto, Toda a gente é humano, né? A sim. gente e tem os seus guilty pleasures, mas de resto é isso. Não, nestes 14 anos, nunca. Sim, porque entretanto tenho 28, portanto é metade da minha vida. Pois é, metade da tua vida. É metade. Categoria. Nunca tive desvio de comer carne ou peixe. Aconteceram situações desagradáveis, claro que sim, não é? De te dizerem que não tem, tu pões à boca e percebes logo que sim. E Aconteceu-me, por exemplo, enganos. e enganos, sim, mas uma pessoa sabe, depois acham que nos enganam e não enganam, porque nota-se logo, é um sabor metálico, é horrível, demora dias a sair Sim, da boca, é péssimo. Mas de é resto, pronto, daí nunca mais vi aquele documentário e para mim, na altura era a questão da massificação, não é? Da industrialização massificada dos animais, mas depois lá está, tu, às vezes perguntam, então se vivêssemos num mundo em que as vaquinhas eram todas felizes e contentes, e pá, então deixem-nas estar felizes e contentes e não é? ninguém fez isso, né? E deixem-nas viver até aos 100 anos delas, que não são 100 anos, mas pronto, né, Sim, são 10 anos de exatamente. vida ou 12. E não, pronto, não sou daquelas vegetarianas chatas, exceto quando estão a comer crianças ao meu lado, se é que me faço entender, não é? Aham. Os leitões, os cabritos e não sei o quê, e eu mando Faz sempre uma tacada tanta deles. confusão isso, tanta Sim, confusão. sim. De resto, não, aliás, o meu companheiro não é vegetariano, ele respeita a minha escolha, eu respeito a escolha dele, Sim. mas pronto, Mas espera, quando. mas Diz, cozinhas para ele, o animal? não. Pronto. Para teres noção, olha, eu já cozinhei carne e peixe desde que sou vegetariana. Em que situações? Tive um gato muito velhote que eu acolhi, já ele era velhote, Uhum. como família de acolhimento, e ele tinha insuficiência renal. E o veterinário de medicina chinesa dele disse que ele devia comer mesmo carne e peixe. Crua. Sim, 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 eu sei, é mais fácil E para eles. portanto, sim, e portanto, pá, olha, foi difícil também, não é? Porque Pois tinha de é, ir aos talhos e não sei o quê, mas fiz, cumpri, porque aí é diferente, tinha uma vida que estava dependente claro. das minhas escolhas, né? Sim. E para os meus irmãos, que eles são todos muito mais novos que eu, agora não, agora desenrasquem-se, né? Eu faço o arroz, por exemplo, e de resto já têm idade Mais. para ser E eu educados. comecei cedo, não é? Tens é sempre o argumento, eu comecei cedo e Exatamente. tens cá-me agora também. Com o meu companheiro, epá, eu cozinho sim, mas cozinho os acompanhamentos, né? E depois cada um come a sua parte. Portanto, ele come lá as cenas dele, eu como, como as minhas. Pronto. Mesmo a nível familiar, mesmo da parte dele também respeito, às vezes ficam um pouco confusos, não é?
especialmente à avó, epá, e agora o que é que eu vou fazer para esta gaja? Não é? Nós comemos tudo! É isso, Só não mas comemos o é bicho. só não comemos os bichos, exatamente. Mas mesmo isso é interessante, não é? Tu transpores para pessoas que isto é muito estranho e de perceber, não é? Porque já têm 80 e tal anos, porque Claro. são do interior, isto é muito esquisito. E depois elas provam e até viram-se: o teu prato tem umas cores tão bonitas, é um prato tão alegre. Portanto, é também interessante essa. E o meu Pois é. avô, por exemplo, com a minha mãe, durante o confinamento, que na altura eu estava com eles, até Sim. para ser mais fácil ir às compras, era a pessoa que saía de casa logo no início, no impacto. E Sim. então, como eu estava sempre por casa, também não fui trabalhar no primeiro confinamento, eu é que fazia comida muitas vezes. Então era uma comida vegetariana por dia, uma refeição era vegetariana para todos por dia. E ele também comia, também gostava. Mas isso é bom, porque olha, até para a saúde de todos eles, o confinamento foi bom, não é? Sim, sim, Houve ali uma foi. limpeza interna Sim, sim. bestial. E pá, nós vivemos no campo, portanto é muito diferente, né? Vais buscar à horta, nós temos, na maior parte das vezes, temos cogumelos também, naquelas inoculações. Sim, hum, e portanto dá para tu basicamente vais à horta, olhas o que é que eu vou fazer hoje. é isso. E É pegas. muito bom. É qualquer É. coisa de maravilhoso. É verdade. Hum, Agora diz-me, os teus pais, tu disseste-me que eles que fazem algumas das refeições vão fazendo vegetarianas, mas os teus irmãos não fazem, né? Os teus irmãos são mais pequenitos e ainda comem carne e peixe. Olha, agora já não são tão pequenitos, né? Portanto, um deles tem 18, o outro tem 16 e outro tem 15. E eu só Sim. tenho mais contacto com um deles porque são, portanto, os meus pais separaram-se, Uhum, dois são do lado do meu pai e um da parte da minha mãe. certo. Os do lado do meu pai, não. Como tiveram muito menos contacto também, porque eles são mais longe, são da Covilhã, não. Sim. Mas o David, este que é mais próximo de mim, houve uma altura em que ele gostava muito de comida vegetariana e de vegetais. Agora está a entrar naquela fase da adolescência em que é mais esquisito. É difícil tudo nessa fase. Nos 16, né? Mas mesmo assim come mais vegetais do que muitos miúdos dessa idade, porque lá Hum, está, sempre esteve presente, né? E, portanto, ele É o conhece os exemplo. sabores, O sim, exemplo, sim. sim. Sim, agora, brócolis, coisas que têm sabor mais forte, ele já torce, mas come, pronto, a gente mete lá e ele come. De resto, ele fez durante o seu crescimento muitas refeições vegetarianas. É bestial para ele. Diz-me uma coisa, em relação à tua profissão, tu há bocado estavas a referir que tinhas estudado, tinhas iniciado o teu estudo na medicina tradicional chinesa, mas depois também tinhas uma das partes estava relacionada mais com a alimentação. E porque é que eu agora vou. O que é que eu quero que tu me digas agora é, no teu trabalho com os teus clientes, o que é que a alimentação vegetariana faz? O que é que pode ajudar? É assim, Ou depende muito dos problemas é que casos. eles trazem para ti para tu resolver com a alimentação? Mas não é com a alimentação vegetariana, é mais com a Ah, alimentação de acordo com a medicina chinesa, que é qual é a muito diferença? diferente. Conta-me. É um conceito completamente diferente do que nós estamos habituados, ok? Portanto, a medicina Uhum, chinesa considera que os alimentos, tais como as plantas, têm um efeito muito específico no corpo. uhum, E a forma como eles expressam isso, como a medicina chinesa expressa isso, é categorizando se ele é mais yin, por exemplo, ou se é mais yang. Ou seja, se ele cede mais ou se dá mais movimento, aquilo a que chamamos de chi, não é? Ao corpo. uhum. E uns estão mais ligados, por exemplo, aos rins, outros mais ao estômago, outros mais pronto, aos vários órgãos. E Sim, os métodos culinários são importantes. E, portanto, é mais por aí que eu vou guiando os meus pacientes. Até porque eu acho que tenho de ter alguma atenção, portanto, lá está, em não impingir também. sim, sim, sim. Agora, sem dúvida nenhuma, que ajuda imenso, a minha perspectiva ajuda muito a levá-los a ter mais vegetais na sua alimentação, não é? A explicar-lhes o porquê também, a explicar-lhes como confeccioná-los adequadamente. Por Claro. exemplo, acontece muito haver malta que chega e percebe quem é intolerante à lactose, quem é intolerante ao glúten, ao celíaco. Isso é muito importante nas doenças inflamatórias intestinais, nós apanhamos muito, ok? As pessoas não fazem ideia e quando eu digo, olha, então vamos retirar durante 2 ou 3 semanas e a transformação é muito grande. Pois, Mas depois ficam com aquela, então e agora o que é que eu como? Então, aqui eu consigo ajudar, porquê? Porque eu já conheço uma série de alternativas vegetais, não é? sim. Que os podem ajudar. E porque eles pedem receitas e isto e aquilo, embora essa não seja a minha tarefa, é claro que eu sabendo Claro, disponibilizo, não é? oferece-me. Pois. Exatamente. E portanto, nessa situação, sim, por exemplo, o hummus, não é? O tahini, os patês vegetais, ajudam-nos muito a fazer a transição das manteigas e do Sim. fiambre. O fiambre, por exemplo, é processado, portanto, isso eu obviamente consigo sempre retirar. Processadíssimo.
Mesmo Aquilo de mal. carne quase não tem nada, né? Que é uma coisa um bocado esquisita. E nesse sentido ajuda. O guacamole, pronto, coisas que são tão simples e que Pois são. ajudam. E mesmo nas farinhas, embora isso não esteja tão relacionado com o facto de ser vegetariana, como também já fui procurando alternativas vegetais que não tenham trigo, que aliás eu não sou bem intolerante ao glúten, é ao trigo em específico. Uhum. Também lhes consigo dar uma amplitude de escolhas muito diferente, então é muito por aí. O resto, pronto, tem a ver com a medicina chinesa, tem a ver com a forma como se caracterizam esses alimentos, mas também já tive pacientes vegetarianos e, portanto, vai pelo mesmo caminho, né? Esses devem ter se sentido felizardos, não é? Porque não deve haver muita gente com Sim, sim, a. sim. Boa, tu compreendes-me, sabes que Exato. não me vais mandar comer soja de manhã à Claro, noite, né? O queijo, lá está. Sim. claro. Olha, porque é que tu há bocado, porque é que tu, não é, eu vou dizer implicar, mas não. Porque é que tu baniste a soja? Olha, primeiro porque lá está, ela chegava muito processada ao meu prato, né? Tirando os Uhum. grãos. Porque como também tem P e miso, ok? Que têm como base os grãos de soja, mas lá Certo. está, estamos a falar de tipos de alimentos completamente diferentes. É fermentação, é diferente, claro. Sim. E percebi que não queria coisas tão processadas na minha alimentação, ok? Uhum. Depois também há aqui discussões que são, digamos que, controversas em relação à predominância da soja na alimentação, nomeadamente pelo facto da presença dos fitoestrogénios, Sim, até em mas crianças de essa, sexo masculino, mas é mas essas, a essas, evidência essas não estão diz, comprovadas. é isso, a evidência neste momento São não os diz sim nem mitos. que não. Sim. Portanto, estamos naquela grey area e Uhum. quando assim é, eu acho que o melhor é o caminho do equilíbrio, não é? Ou seja, lá está, eu consumo o tempê, consumo o miso, mas não é um alimento que está na minha alimentação todos os dias. Tal Uhum. como nas outras leguminosas, eu também vou rodando nessa Sim, também. claro. Eu acho que o ideal, em qualquer alimentação, né, é nós fazermos uma variação grande, mudarmos Sim, muitos alimentos numa semana, fazermos ali uma roda imensa, que é para, quando eu era mais pequenita, a propósito disso, uma amiga da minha mãe estava a falar que gostava de beber um iogurte qualquer líquido da marca, não sei das quantas, e a minha mãe bebia de outra natureza qualquer. E então uma delas estava a argumentar que, o que tu bebes é muito mau. E a outra dizia, não, não, o teu é que é muito mau. E então a amiga da minha mãe disse, o importante é nós variarmos o veneno. Se nós variarmos o veneno, a coisa corre bem. Então nunca mais me esqueci dessa frase. E sempre que variar alguém o veneno. não é? Sempre que alguém fala em estar sempre a variar a alimentação, o importante é a gente variar, eu só penso variar veneno. A gente vai variar veneno porque, pronto. Roda, não é? Mas, por exemplo, mesmo as bebidas vegetais, como a maior parte são processadas, as que não são processadas são bastante caras, que é Pois são, mesmo assim, não pois é? são. As boas andam ali nos 4 euros, 5 por pacote. Não Sim. tenho estilo de vida para fazer em casa, admito. Não, essa parte E, também não dá. portanto, simplesmente não bebo. Pronto, utilizo imagina, para fazer bolos, quando me apetece fazer algum bolo, Uhum. ou alguma sobremesa, mas de resto é isso. Bebo cevadas, bebo chicória, água, que é bom. A água é muito E bom! Estou é sempre a dizer ótimo, isso. não é? Então, mas afinal o que é que tu bebes? Há dias disseram-me assim, mas afinal o que é que tu bebes? Eu disse, água, eu bebo água. Não é? Que é essencial. Claro. E essa barreira, os meus pacientes também, quando eu lhes digo, tem de retirar o leite, pronto. Como é que eu vou tirar o Como leite? é que eu vou sobreviver? E uma das coisas é essa, né? É Então, tão e o meu engraçado. café com leite de manhã? Digo sempre, pronto, são logo dois problemas, porque é o café e é o leite. Coitada da Mas pessoa. em relação ao leite, para além de haver já uma série de bebidas vegetais que Ah, até podem utilizar no sentido de fazer o desmame, bebam só o café, o leite não está lá a fazer nada, nem a bebida vegetal está lá a fazer nada. sim, Pronto, não, isto é é muito verdade. psicológico, estamos Não, habituados. Eu sei, eu sei que, é muito complicado tirar às pessoas aqueles hábitos dos lanches típicos, não é, que é o leite Uhum. com o pão com manteiga, por exemplo, ou a meia de leite, ou o café com leite, ou não sei o quê. Essas coisas eu acho que entendo que seja muito complicado retirar esses hábitos, mas há milhões de possibilidades para um lanche que não tem que ter isso. Sim, sim, Mas há quem fa mesmo. fica logo, não é, quem assim à partida nós dizemos que não podem comer assim, eles ficam logo em choque, não é, porque Sim, não vão ter completamente. soluções. É aquela coisa. Há uns que é mais os lácteos, outros que é mais o pão, não é? No caso das questões do glúten, Sim. mas tenho muitos casos em que o glúten, e eu, por exemplo,
consegui tirar muito mais rápido as coisas à base de trigo do que consegui com a minha questão lá com o queijo, ok? Portanto, isto também é tudo psicológico, porque nós É. alimentamos-nos para nos nutrirmos. E podemos ter prazer na mesma, obviamente, como tu sabes, a nossa comida pode ser absolutamente maravilhosa Olha e aqui, super saborosa. olha aqui um comentário. O Luciano diz que as sobremesas veganas têm sido uma maravilhosa surpresa. Lá está. E tão E ele está a simples. fazer, está a iniciar a caminhada e então é muito engraçado que as sobremesas que de vez em quando eu lhe vou apresentando e ele considera que são mesmo fabulosas e eu só lhe digo assim, são, é verdade, obrigada, não é? Aquela parte de aceitar o elogio, mas tens que comer mais, porque isto há em todo lado, na versão vegana, não é? Não são Sim. assim, mas é engraçado que ele tenha andado surpreendido com as nossas opções. Mas eu É acho só uma que questão de a gente começar, não é? Experimentar e é. e é possível. Eu acho que até depois torna-se mais saboroso. Eu, por exemplo, agora já me faz confusão comer determinadas coisas, tem tanto açúcar, podem uma pessoa ficar enjoada, não sabe bem, não sabe a nada, só sabe ao açúcar. Portanto, depois também nos apercebemos do sabor real das coisas, não é? É Sim, completamente. isso é outra alteração engraçada, que eu acho que a maior parte das pessoas pensa que é mito ou pensa que nós estamos a tentar enganar quando aconselhamos a retirar os alimentos e quando lhes dizemos, por exemplo, eu digo muitas vezes que com o tempo a boca vai mudar, as papilas gustativas vão se ajustar e nós vamos passar a apreciar os alimentos, o sabor deles e vamos perceber que sei lá, um feijão sabe àquele feijão e não aos temperos todos que nós pomos, ou então os brócolos só a vapor, sem absolutamente nada, nem sal, nem mais nada, sabem ao brócolis, e o brócolis é interessante na mesma, e as pessoas normalmente desconfiam de que nós estamos a fazer ali uma propaganda não verdadeira. Mas a verdade é que isso acontece muito e nós depois conseguimos apreciar os sabores por si, só, Sim. né, sem mais nenhuma plástica, como Eu gosto acontece. muito de especiarias, mas lá está, de vez em quando gosto de fazer coisas assim ao natural, não é? Os Sim, espargos tal como eles são, o arroz tal como ele é, porque senão perdemos esse tal sabor, como tu dizes, orgânico, que é mesmo assim, não é? sim. Mas repara, eu não sou avessa aos temperos, eu também faço comida com tempero, mas lá está, no prato, normalmente eu tenho. hum, Vamos imaginar que o prato está dividido. Não, na verdade, ele está dividido em três, né? Temos as leguminosas, os cereais e os legumes, grosso modo. Depois há as outras coisas das sementes e das especiarias também. Mas no caso destes três blocos, eu costumo usar um bloco para temperar muito, porque as especiarias são benéficas para nós também, as ervas também, mas as outras eu não faço nada. Normalmente é cozidinho sem nada, eh, para também haver aquele contraste, não é, de sabores, não termos tudo Para temperado, justificar. mas também para nós continuarmos a sentir os sabores naturais, mais crus, não é? Mais diretamente de como eles são, sem mascarar tanto. Agora o que é que eu precisava que tu me contasses? Que me contasses um pequeno almoço teu favorito, que é para quem nos ouve. Eu vario bastante, mas eu gosto muito. Escolher um ou dois não faz diferença, é só para as pessoas que nos ouvem perceberem o que é que tu Ok. comes. Eu gosto muito, apesar de não ser, lá está, não comer todos os dias, gosto muito de comer o meu pãozinho sem glúten, com hummus assim fantástico, com umas gotinhas de limão por cima, um Hum, fiozinho de azeite, a minha chicória, uma frutinha ao lado e para mim está fantástico. Mas também gosto muito de guacamole, embora o guacamole, no meu caso, eu não ponha tomate, por exemplo, porque sou hum, também intolerante, mas hum. também adoro. Assim Sim, com, por exemplo, uns nachos. Sabes aqueles nachos que é só mesmo o milho? sei, Não tem mais nada. sei. Às vezes também gosto assim de tiscar. Prevaricar com essas coisas boas Sim, sim, sim. Porque lá está, é assim, é um processado que é mais não básico. tem. É mais básico e Sim. às vezes ajuda. Num momento em que nós só temos 10 minutos para sair de casa, imagina, ajuda bastante. Mas o Hum. hummus com as minhas tostinhas de pão sem glúten e a chicória e a fruta são das coisas que eu mais gosto, porque eu gosto mesmo muito do hummus. Pronto. Aliás, eu adoro comida do Médio Oriente, portanto, falafel, kibe, essas coisas todas. Sim, Eu, sim. se pudesse, alimentava-me disso. Olha, eu humos por acaso também tenho assim, eu gosto de humos de qualquer feijão, Sim, qualquer pois, leguminosa para mim está bem, desfazer aquilo e pôr, né, aquilo está sim. tá ótimo. Diz-me uma coisa, agora numa pergunta completamente egoísta, o teu pãozinho sem glúten é comprado, é uma coisa comprada ou és tu que fazes?
Normalmente nós temos uma máquina e compro a preparação. Já tive 1001 tentativas falhadas Eu também de ainda não pão sem consegui. glúten. O meu mais Pronto. pequenino é celíaco e eu faço desde há muitos anos a comida toda em casa, né? Em vez de Sim, comprar pacotes de coisas, né? Só compro aquilo que é mesmo obrigatório comprar, como claro. farinhas e assim. E o pão é uma coisa que eu ainda não consegui Eu domar. também não. Primeiro, não é fácil porque precisas de muita disponibilidade, né? Porque o pão tem de rodar 2 vezes. Pronto. E eu ainda não consegui nenhuma receita que funcionasse. E portanto cheguei a um ponto em que eu me cansei um pouco de gastar, Pois, desperdiçar, eu não é? sei, Desperdiçar gastamos. comida. Sim, Depois é ia, por verdade. exemplo, para as galinhas ou para o composto, mas ainda assim Dá sim. era, né? Era por Ainda nós assim. comermos. Era Até para a porque são galinha comer. farinhas que não são baratas, como tu sabes, e portanto pesa um Claro que bocado na não. consciência. E portanto eu não como todos os dias, ok? Isto é Hum, importante. Então, no outro dia comprei no mercado aqui na Lausanne um pão sem glúten muito bom, trigo sarraceno, Sim. e um pãozito, aquilo eu fatiei-o, metade ficou fora, metade ficou no frigorífico, deu-me para 2 semanas, ok? Portanto aquilo... Mas quando faço em casa, pronto, já desisti, portanto faço assim, compro a farinha, o preparado da farinha Uhum. e coloco na máquina com a água. E pronto. Segues a receita do pacote, não é? Sim, sim. É Pois. claro que, pá, se eu estiver, imagina, fora de casa, agora eu vou de férias e eventualmente vou estar uns dias mais fora de casa. Se eu tiver de comprar um pacote de pão sem glúten, não compro. Epá, Claro. não quero que isso seja o meu dia a dia, mas se tiver de ser, também, apesar de eu ser muito pão natural, também acho que temos de aprender a ser flexíveis, até porque, como sabes, enquanto vegetarianos já temos uma série de dificuldades quando estamos fora de casa, né? Sim. Temos Salada, alguma. Não é muita. Temos cada alguma, vez menos, é verdade. cada vez menos. Cada vez menos. Mas mesmo assim, ainda encontro alguns sítios em que é difícil. E portanto, há coisas em que, olha, se tiver de ser um processado ou outro, lá vai. Mas pronto, é isso. Se encontrares uma receita fixe de pão sem glúten, Não, diz. há um pão que os meus filhos gostam que eu, seguindo uma receita de um livro de pão sem glúten, acabei por fazer e fiz umas adaptações e tal, e agora há um pão que eu faço escuro, mas eu não consigo comê-lo. Os miúdos gostam, mas aquilo é, no meu ponto É de muito vista, meu forte. paladar é intragável. Mas eles comem, mas eu não gosto. Porque se calhar estão mais. Tu também tens um historial, não é? Em que o pão normal entra na tua vida muito diferente. E portanto, lá está. Eles é aquilo que estão a aprender a gostar, está ótimo, não é? Está maravilhoso. Eles é muito engraçado, quase qualquer pão que eu lhes ponha na frente, que seja sem glúten, porque tem que ser, eles comem. Marcha tudo, não é? É pão. Aliás, o mais velho disse: "Oh, mamãe", eu disse: "Gostas, filho?" Eu me espantar. Ele: "Sim, sim, mãe, é pão." Tipo aquela O que é coisa que há básica. para não gostar aqui, não é? É isso. Pronto. Então, olha, estávamos nos teus pequenos almoços, que isto agora foi um momento egoísta da minha parte. Não tem nada, é ótimo. Hum, e agora vamos, por exemplo, para uma refeição principal. Conta-nos. Ora, gosto muito, muito de arroz integral, ok? É assim o meu cereal preferido. Então, por exemplo, o arroz integral com um salteado de legumes com... Espera, Diz. tu demolhas o arroz ou não demolhas o arroz? Sim, 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 sim. Ok, Demolho o arroz durante 12 horas. Se uhum, puder a meio, troco a água. No certo. final, passo o arroz muito bem por água Uhum, corrente. corrente. E só Uhum. depois é que vai e cozinha em fogo lento até... Um Normalmente pouco demora tempo. 45 minutos, sim. Sim. Até estar completamente cozinhado e fofinho. Isso é Uhum. importante, não é? Porque não sei se já tiveste contacto com o que é que são os antinutrientes e tal, mas é Sei, sei, sei. importante. Eu perguntei por causa disso, porque eu também faço isso com tudo aquilo que é Ok. preciso fazer, com, sei lá, aveia em grão ou Sim. com, às vezes até aveia normal, se eu for fazer para o pequenito, por exemplo, também faço uma demolhazinha e depois desperdiço, ou então todas as leguminosas faço isso assim de forma religiosa e os cereais integrais, no caso do arroz, faço sempre. Às vezes até faço com o branco também e depois aquilo coze em 3 minutos, ou então, Depois muito mais rápido também. pronto. Ou então, por exemplo, quando eu não tenho capacidade de o fazer, porque ou não pensei nisso, ou porque me falhou o tempo, qualquer coisa assim, eu às vezes uso a. Às vezes não, nesses casos, uso a Bimbi para fazer arroz. Agora aqui não é para fazer publicidade, mas como aquilo anda a lavar, eu nunca Sim, vou comer aquela água que anda ali a lavar. E então sinto sim. que já fiz a minha parte em relação aos antinutrientes. Mas a regra não é essa, a regra é mesmo de molhar e deitar fora a aguinha Sim. e depois só cozinhar Sim, sem também faço isso. com a demolha. Mas pronto, estava-te a interromper,
causa do arroz. Um Então, arrozinho, se de preferência de açafrão, gosto muito de arroz de açafrão, aproveito como o açafrão é magnífico. é ótimo, claro. Vai no arroz, ele fica com aquela cor também mais gostosa, não é? Uhum. Uns legumes salteados, lá, por exemplo, uns portobello com espargos, com umas nozes também demolhadas, obviamente. Claro. Claro, cenoura, pronto, assim um salteadinho. E eventualmente, por exemplo, uns brócolos cozidos ao vapor, com um bocadinho de molho de soja. Tá feito. Pronto, já se comia. Já se não é? comia, já. Espetacular. Portanto, o lanchinho volta a ser uma coisa parecida com o pequeno almoço? O Ou... lanche normalmente é uma peça de fruta. Agora no verão ainda como às vezes crua. No inverno normalmente é cozinhada, ok? Ou assada, ou cozinhada mesmo, ou a vapor. Por causa com do uns frutos conforto do secos. quentinho? Ou Por causa do da conforto alimentação? do quentinho, sim. Ok. Porque a medicina chinesa considera que os crus agridem muito o tecido do estômago, né? Porque o estômago tem de fazer mais esforço, digamos assim, para digerir e para retirar aquilo que necessita da alimentação. Então agora no verão, às vezes eu abro essa exceção, perdão, mas o que é preferível é mesmo cozinhar, nem que seja grelhar só para dar ali um quentinho, percebes? Elas até podem ficar crunchy por dentro, mas para dar o quentinho. E, por exemplo, com uns cajus também previamente molhados e temperados, ou uns tremoços. Cajus temperados, conta-me. Demolhas, escorres a água, deixas secar ou não? Sim, normalmente vai ao forno para depois, para ser mais prático no dia a dia, ser só levar. Depois, por exemplo, com os orégãos, com daquelas misturas indianas, também gosto. Para dar assim um saborzinho diferente. Outras vezes ao natural, que também são bons. Vou pensar nisso. A experimentar. Espetacular. Às vezes também compro, lá está, quando ando assim com mais pressa, umas barritas que são basicamente, elas não são quase nada processadas. É batata doce, cacau, por exemplo, umas tâmaras, caju e tal. E essas são umas barritas que eu gosto muito, porque lá está, é um processado mínimo, a única coisa que teve de processado foi cozinhar eventualmente, não é? A batata antes. E prensar. E também utilizo muito, pronto. Normalmente só utilizo as de cacau porque de resto costumam ter amendoins, e os amendoins quando não são demolhados têm mesmo muitos antinutrientes, então aí já evito mais, pronto, então aquela costuma ser a minha hipótese. Mas há mais sabores. E pronto, dentro do mundo dos processados ajuda bastante e às vezes também é o meu lanche, com uma garrafinha de água. Sim, água. Água. Nos meus lanches só tem água, nunca... Às vezes no inverno, quando estou na clínica e preciso assim de mais um quentinho, uma infusão, pronto. Certo. Mas o resto, aguinha. Pronto, ok. Eu bebo bebidas vegetais, às vezes. Sim. Mas é engraçado que eu só comecei a beber bebidas vegetais por causa dos meninos. Porque eu até nem bebia e eu não sentia falta daquela coisa do leite, porque já não bebia leite há anos, que eu deixei de beber leite em menina, porque eu não gostava de sabor e as pessoas impingiam-me aquilo para os lanches e eu só dizia, mas eu não gosto de sabor. Então eu disfarçava o sabor do leite com cereais, que era para saber aos cereais e ao açúcar, né? E não saber ao leite. Mas depois houve uma altura em que eu decidi, pá, não gosto, não adianta, não consigo beber leite. E portanto, eu na verdade, na vida adulta não senti falta do hábito do leite, da bebida vegetal, para ter, digo eu, agora o paralelo da bebida vegetal. Mas com os meninos depois acabei por dar o exemplo para eles poderem ter a introdução de cálcio assim mais intensa, por causa dos leites estarem aditivados. E para agora no início, e de vez em quando bebo, de facto. Mas a água é qualquer coisa de extraordinário. Não sei como é que alguém foi descobrir uma coisa tão importante para nós, que é a água. Não, é maravilhoso mesmo. É maravilhoso. Olha, Catarina, queria-te agradecer muito a tua presença aqui, teres podido vir conversar comigo. A tua contribuição foi muito diferente das que eu costumo ter cá, portanto, é uma mais-valia ter-te como convidada. Se algum dia precisares da minha ajuda, é só dizer, está bem? Obrigada, Gabriela. Obrigada a toda a gente que esteve também aqui presente. E eu mesmo, algum dia, se precisares da minha ajuda, estou por aqui, estou disponível. Certo. Olha, muitos beijinhos, sim? Até já. Um beijinho. Não desligues que a gente conversa a seguir. Está bem? Até já. Até já. Meus amores, agora vamos conversar e quero-vos pedir
pedir. Quero pedir nada. Quero-vos agradecer. Estou tão cansada hoje. Eu bem que disse à Catarina no início que eu ia falhar as palavras todas porque estava cansada. Mas eu quero agradecer-vos a vossa presença, por terem estado aqui hoje connosco. Se não conseguiram ver, para aqueles que não conseguem ver, depois não se esqueçam de ir ver as gravações, esta ou outras gravações que estejam no canal do YouTube. Se tiverem dificuldade em encontrar o canal, vocês podem pesquisar só pelo site, que o site agora é muito fácil de ver, que é amarpor2.pt, tão simples assim, e vocês lá conseguem encontrar o canal do YouTube diretamente, que se chama Amar por 2 TV, tem sempre a sua graça, tem lá todas as lives gravadas, vocês conseguem ver os conteúdos de forma mais imediata, se calhar. Conseguem ver também as receitas no blog, não se esqueçam depois de comentar, que é para eu saber se gostaram ou não, se foram fazendo as receitas aí em casa, que é para haver um bocadinho de feedback da vossa parte e eu sentir o vosso calorzinho também. Quero agradecer a quem comentou e a quem disse que estava desse lado a ver-nos, que é sempre mais simpático estar acompanhada. De resto, para a semana há mais, temos outra live e temos mais convidados para a semana. Portanto, muitos beijinhos para quem está de férias, muito boas férias. Quem for começar agora a trabalhar, força, certo? Beijinhos então e até para a semana.